O que você faria se, em meio ao brilho e à fama, se deparasse com uma realidade que desafia tudo o que você conhece? Neymar, um dos maiores astros do futebol mundial, sempre cercado por multidões de fãs e flashes de câmeras, se vê em um momento de introspecção em um supermercado qualquer. Ali, longe do glamour, seus olhos se fixam em Isabela, uma jovem de apenas 20 anos, vestida de forma simples, com um semblante cansado. Ela segura um pacote de fraldas, nervosamente, contando as poucas moedas que possui. O olhar dela, carregado de desespero e fragilidade, revela a dor de quem luta contra um mundo que parece pesado demais para suportar. Neymar sempre sonhou em ser um herói, mas nunca imaginou que sua verdadeira missão poderia estar tão próxima. A vulnerabilidade de Isabela o toca profundamente. Ele a observa sair apressada, como se cada passo fosse um esforço monumental. Ao segui-la pelas ruas escuras, ele percebe que o glamour do futebol não é nada comparado ao peso da vida que ela carrega. Quando Isabela hesita na porta de uma casa modesta, Neymar sente o coração apertar. A cena que se desenrola diante dele é devastadora. Isabela se ajoelha ao lado de um berço, chorando silenciosamente, enquanto contas vencidas e um bilhete amassado revelam uma batalha diária pela sobrevivência. Enquanto Neymar observa, lágrimas enchem seus olhos. Ele já enfrentou desafios em campo, mas nada o preparou para o impacto emocional daquela visão. O que ele sente vai além da compaixão. É um chamado à ação. Ele percebe que, em sua busca por ser um ícone, havia perdido de vista o que realmente importa, a capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. Com essa nova consciência, Neymar se aproxima da porta e bate suavemente, pronto para se tornar parte da história de Isabela, um milagre que ela nunca ousou pedir. Nesse momento, surge um conflito poderoso. Neymar, o ídolo, se vê diante de um dilema. Como pode usar sua fama e fortuna para ajudar uma pessoa que representa o oposto de sua realidade? A vida de Isabela, marcada pela luta constante, se entrelaça com a de Neymar, desafiando-o a repensar suas prioridades e a verdadeira essência do heroísmo. Eles estão prestes a descobrir que, às vezes, a solidariedade e o altruísmo podem mudar não apenas o destino de uma vida, mas transformar a própria alma. Neymar sentiu um frio na barriga ao se deparar com a realidade de Isabela. Ao bater na porta, ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha invisível entre sua vida de fama e a dura realidade de quem luta diariamente para sobreviver. Quando a jovem abriu a porta, a expressão de surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em desconfiança. A presença do astro do futebol era tão surreal que ela hesitou em acreditar que estava realmente diante dele. A primeira reação de Neymar foi a de querer explicar sua presença, mas as palavras falharam. Ele percebeu que, para Isabela, ele não era um ídolo, mas um estranho em um mundo que a marginaliza ainda mais. A desconfiança dela era um reflexo de suas próprias vulnerabilidades. Ele se sentiu exposto, não apenas como um famoso jogador, mas como um homem que nunca havia enfrentado o verdadeiro desespero. Isabela, com a voz trêmula, questionou suas intenções. "O que você quer de mim?", disse ela, sua fragilidade se misturando com uma força silenciosa. A jovem estava cansada de promessas vazias, de pessoas que apareciam como salvadores em momentos de crise, mas que nunca ficavam. A dor em seu olhar fez Neymar repensar sua abordagem. Ele estava ali para ajudar, mas seria capaz de quebrar as barreiras que a vida havia imposto a Isabela? Enquanto isso, um novo personagem entrou em cena. Carlos, um amigo de infância de Isabela, que a conhecia bem e estava disposto a protegê-la a qualquer custo. Carlos via em Neymar uma ameaça, um símbolo de um mundo que frequentemente ignorava a luta das pessoas como sua amiga. Ele não hesitou em confrontar o jogador, perguntando o que ele realmente sabia sobre a vida que Isabela levava.
Essa confrontação apenas aumentou a tensão, forçando Neymar a enfrentar não apenas a desconfiança de Isabela, mas também a resistência de Carlos. Diante desse novo desafio, Neymar sentiu seu ímpeto inicial de ajudar se esvair. Ele estava acostumado a ser o solucionador de problemas, mas agora se via em um campo desconhecido, onde seu status não significava nada. A resistência de Isabela e Carlos o fez refletir sobre sua própria vida. Ele se lembrou de momentos em que foi mal interpretado, de como a fama pode criar um abismo entre as intenções e as percepções. Essa situação o levou a entender que, para ajudar Isabela, ele precisaria mais do que dinheiro ou fama. Ele precisaria ganhar a confiança dela e de Carlos. As dificuldades que começaram a surgir exigiam que Neymar confrontasse suas próprias crenças sobre poder e responsabilidade. Ele aprendeu que a solidariedade não era um ato isolado, mas um processo que requer tempo, escuta e, acima de tudo, humildade. E enquanto a conexão emocional entre ele, Isabela e Carlos se intensificava, ele percebeu que a jornada para ser um verdadeiro herói não estava apenas em fazer o bem, mas em entender e respeitar a dor e as lutas dos outros. Neymar sentiu a pressão aumentar à medida que a tensão entre ele, Isabela e Carlos se intensificava. A desconfiança de Isabela ainda pairava no ar, enquanto Carlos, com seu olhar protetor, não dava espaço para que o jogador se aproximasse. A situação se complicou quando, em uma conversa entre amigos, Carlos revelou que Isabela estava prestes a perder o pequeno apartamento onde morava. Uma dívida de aluguel acumulada e a falta de trabalho devido à pandemia tornavam sua situação ainda mais crítica. O que Neymar inicialmente pensou ser uma simples ajuda se transformou em um dilema moral. Ele poderia usar sua influência para ajudar, mas isso significaria forçar Isabela a aceitar algo que ela poderia interpretar como uma troca pela sua dignidade. Enquanto contemplava suas opções, Neymar começou a sentir uma onda de frustração. Ele estava acostumado a resolver problemas rapidamente no campo, mas agora se via impotente, lutando contra barreiras invisíveis de desconfiança e preconceito. A pressão de ser um ídolo, a expectativa de todos ao seu redor, se tornava opressiva. Ele queria fazer a diferença, mas tudo o que fazia parecia insuficiente. O peso das críticas nas redes sociais, que o viam como um playboy distante da realidade, apenas exacerbava sua crise interna. A dúvida começou a se infiltrar em sua mente. Ele realmente estava preparado para esse tipo de luta? Enquanto isso, Isabela, mesmo relutante, começou a observar Neymar de uma nova perspectiva. Sua resistência não era apenas uma proteção, mas também uma forma de se afirmar em um mundo que frequentemente a ignorava. Ela sabia que a fama de Neymar poderia abrir portas, mas também temia que essa ajuda viesse acompanhada de olhares julgadores e promessas vazias. Carlos, por outro lado, tornava-se cada vez mais agressivo em sua defesa. Ele acreditava que aceitar a ajuda de Neymar significaria uma traição à sua luta diária. Essa dinâmica criou um campo de batalha emocional, onde cada um lutava por sua própria forma de sobrevivência. A situação se agravou quando um amigo de Neymar, um empresário influente, se ofereceu para investir em um projeto social que poderia beneficiar Isabela e sua comunidade. No entanto, a condição era que Neymar fosse o rosto da campanha. Essa proposta, que parecia uma solução ideal, fez com que Isabela se sentisse ainda mais encurralada. Para ela, isso representava uma exposição que poderia comprometer sua dignidade. A tensão entre os três chegou a um ponto crítico e Neymar começou a sentir que, ao tentar ajudar, ele havia se tornado parte do problema. Em meio a essa confusão, uma revelação surgiu. O empresário tinha interesses pessoais obscuros e estava mais interessado em lucrar com a situação do que realmente ajudar. A traição não veio de Isabela ou Carlos, mas de alguém que Neymar considerava um amigo.
Essa descoberta abalou Neymar, que agora se viu em um dilema moral ainda mais profundo. Ele precisava escolher entre sua carreira e a integridade de sua nova amizade. Essa decisão o levou a questionar não apenas seus valores, mas também o que realmente significava ser um herói. A luta por Isabela e a resistência de Carlos tornaram-se um reflexo de suas próprias batalhas internas, e ele percebeu que a verdadeira transformação exigiria mais do que ações altruístas. Exigiria uma reavaliação completa de sua identidade e propósitos. A transformação ocorreu numa noite chuvosa, quando Neymar recebeu uma ligação inesperada de um jornalista investigativo. O repórter havia descoberto informações alarmantes sobre o empresário que se oferecera para ajudar Isabela. Ele não apenas tinha um histórico de manipulação em projetos sociais, mas também estava envolvido em esquemas de corrupção que poderiam colocar Neymar e sua imagem em risco. A revelação atingiu Neymar como um soco no estômago. Ele sempre acreditou que poderia usar sua influência para o bem, mas agora se via em uma armadilha, cercado por pessoas que não tinham suas melhores intenções em mente. A emoção tomou conta dele. O alívio de saber que Isabela e Carlos não eram os verdadeiros vilões da história rapidamente se transformou em raiva. Raiva pela traição de alguém que ele considerava amigo e pela maneira como essa situação estava afetando a vida de pessoas que não mereciam ser puxadas para o meio de um jogo tão sujo. Ao mesmo tempo, uma onda de inspiração começou a surgir. Ele percebeu que essa era uma oportunidade não apenas de limpar seu nome, mas de realmente ajudar Isabela e sua comunidade, sem as amarras que o empresário havia imposto. Com essa nova clareza, Neymar decidiu que não poderia mais ser um mero espectador. Ele precisava agir, e isso significava confrontar o empresário e expor suas verdadeiras intenções. Essa decisão não era apenas sobre ajudar Isabela, era um ato de afirmação da sua própria identidade. Um passo rumo a um novo entendimento sobre o que significava ser um ícone. Ele estava determinado a não deixar que o egoísmo de um indivíduo comprometesse o futuro daqueles que realmente precisavam de auxílio. O clima ao redor dele mudou drasticamente. Em vez de ser uma figura isolada e distante, Neymar agora se via cercado de aliados em potencial. Ele começou a buscar outros influenciadores e atletas que pudessem se unir a ele em uma campanha de conscientização. As redes sociais, que antes eram um campo de batalha, onde suas ações eram frequentemente mal interpretadas, agora se tornaram uma plataforma de mobilização. Ele começou a dialogar com sua base de fãs, compartilhando a verdade sobre a situação de Isabela e incentivando outros a se envolverem em causas sociais. A nova situação trazia consigo desafios imensos. Neymar sabia que se expor poderia resultar em críticas e ataques ainda mais severos. No entanto, ele também estava ciente de que essa era a única maneira de se redimir e de fazer valer seu papel como um verdadeiro agente de mudança. A tensão entre os três se intensificou, mas agora havia um propósito compartilhado: salvar não apenas o apartamento de Isabela, mas a dignidade dela e de outras pessoas em situações semelhantes. Esse ponto de virada começou a construir um caminho para um confronto decisivo. Neymar se preparava para uma batalha não apenas contra o empresário, mas contra um sistema que frequentemente marginalizava vozes como a de Isabela. Ele sabia que o que estava em jogo era muito maior do que sua carreira. Era uma questão de justiça, solidariedade e, acima de tudo, autenticidade. A expectativa pairava no ar e ele sentia que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, onde suas ações e suas intenções finalmente poderiam se alinhar. Neymar sentiu a tensão no ar enquanto se preparava para a reunião marcada com o empresário no centro da cidade. Ele sabia que estava prestes a enfrentar seu maior desafio. O empresário, um homem carismático e manipulador,
havia se mostrado implacável em sua busca por poder e controle. Mas agora, Neymar não estava mais sozinho. Isabela e Carlos estavam ao seu lado, prontos para lutar pela verdade e pela justiça que tanto precisavam. A atmosfera estava carregada de expectativa, e a chuva que caía do lado de fora parecia refletir a intensidade do momento. Ao entrar na sala, Neymar sentiu o peso dos olhares que se voltavam para ele. O empresário estava sentado à mesa, cercado por advogados e assessores, como um rei em seu trono. O contraste entre a confiança do empresário e a determinação de Neymar era palpável. Ele respirou fundo e começou a expor a verdade, revelando as informações que havia obtido do jornalista investigativo. A cada palavra, ele sentia que estava não apenas defendendo Isabela, mas também reafirmando sua própria identidade como alguém que se importava profundamente com os outros. O empresário, percebendo que seu jogo estava prestes a desmoronar, tentou desviar a atenção. Ele começou a atacar Neymar verbalmente, questionando sua credibilidade e insinuando que suas intenções eram egoístas. Mas Neymar não se deixou abalar. Ele lembrou-se das lições que havia aprendido ao longo de sua jornada, a importância da autenticidade, da solidariedade e do poder de uma voz unida. Ele se virou para Isabela, que estava ao seu lado, e viu a força nos olhos dela. Ela representava todas as pessoas que haviam sido silenciadas e marginalizadas, e isso lhe deu coragem. A conversa rapidamente se intensificou, e Neymar percebeu que estava enfrentando um adversário que não hesitaria em usar táticas sujas para manter seu domínio. Mas ele estava decidido a não recuar. Ele apresentou um plano, uma alternativa viável, que não apenas protegeria Isabela, mas também garantiria que o projeto social que ela defendia fosse realizado de forma justa e transparente. Ele convocou seus aliados, influenciadores e atletas, que começaram a chegar à sala, transformando a reunião em um evento de apoio à causa. O empresário, encurralado e furioso, levantou-se e desafiou Neymar a um embate público, sugerindo que ele usasse suas redes sociais para expor a verdade. Neymar aceitou o desafio, sabendo que a batalha não seria apenas uma luta pela verdade, mas também uma oportunidade de inspirar uma mudança real. Com a ajuda de Isabela e Carlos, ele começou a compartilhar nas redes sociais os relatos de pessoas que haviam sido prejudicadas pelo empresário, criando um movimento que rapidamente ganhou força. A repercussão foi avassaladora. O apoio do público cresceu e a pressão sobre o empresário aumentou. Ele, por sua vez, tentou desacreditar Neymar, mas suas táticas não funcionaram. O que antes parecia uma luta desigual, agora se transformava em um símbolo de resistência. Neymar sentia uma onda de alívio e empoderamento enquanto via as mensagens de apoio se acumulando. Ele havia superado não apenas a traição de alguém que considerava amigo, mas também um sistema que frequentemente silenciava vozes como a de Isabela. Naquele momento, Neymar não apenas se libertou do peso que o oprimia, mas também ajudou a fortalecer a amizade com Isabela e Carlos. Eles se tornaram aliados inquebrantáveis, unidos pela luta por justiça e igualdade. A experiência os transformou, mostrando que juntos eram capazes de enfrentar qualquer desafio. Quando a tempestade finalmente passou, Neymar se sentiu renovado. Ele havia aprendido que a verdadeira força não estava apenas em ser uma figura pública, mas em usar essa influência para fazer a diferença. O empresário foi exposto e as consequências de suas ações começaram a se desdobrar. O que começou como uma luta pessoal se tornou um movimento maior, que inspirou outros a se unirem em prol da solidariedade e da justiça social. Essa batalha não apenas redefiniu Neymar, mas também criou um espaço para que vozes antes silenciadas pudessem ser ouvidas. Ele compreendeu que cada passo dado em direção ao bem maior era uma vitória e que, por mais desafiadora que fosse a jornada, o caminho da verdade e da justiça
sempre valeria a pena. As consequências da batalha enfrentada por Neymar se espalharam como um incêndio incontrolável. O empresário, agora desmascarado, enfrentou uma série de processos legais e sua influência começou a ruir. As redes sociais se tornaram um poderoso veículo de voz e resistência. E o impacto das ações de Neymar reverberou por toda a comunidade. As mídias noticiaram a luta de Isabela e muitos outros se uniram a ela, impulsionando um movimento de apoio a projetos sociais e iniciativas de inclusão. Neymar, que antes se sentia preso entre as expectativas da fama e a necessidade de agir, agora experimentava a liberdade de ser um defensor genuíno da justiça. Ele refletiu sobre a jornada, reconhecendo que não se tratava apenas de vencer uma batalha contra um adversário implacável, mas de transformar sua própria visão de mundo. A traição que sofreu o ensinou sobre a fragilidade das relações e a importância de cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes. A amizade com Isabela e Carlos se fortaleceu. Eles se tornaram não apenas aliados, mas uma verdadeira família, unidos por um propósito maior. Isabela, empoderada pela visibilidade que Neymar trouxe à sua causa, começou a liderar iniciativas que promoviam a inclusão e a igualdade de oportunidades. Carlos, que sempre esteve ao lado deles, encontrou sua voz como ativista e se dedicou a inspirar jovens a lutar por seus direitos. Os três perceberam que suas histórias estavam entrelaçadas, refletindo a força de uma união que desafiava o status quo. No entanto, quando tudo parecia estar se encaminhando para um final feliz, um evento inesperado mudou tudo. Um vídeo antigo do empresário que mostrava sua verdadeira natureza e suas práticas corruptas foi vazado. Esse vídeo não apenas reforçou as acusações contra ele, mas também revelou um esquema muito mais amplo de injustiças e corrupção dentro da indústria. A reviravolta trouxe uma nova onda de atenção e pressão, mas também colocou Neymar em uma posição de destaque ainda maior, desafiando-o a ser a voz de muitos que não podiam se defender. Naquele momento, Neymar compreendeu que sua luta estava longe de acabar. Ele havia se transformado em um símbolo de esperança e coragem, mas a responsabilidade que agora carregava também era um peso. Ele se sentiu fortalecido, mas também consciente das dificuldades que ainda precisaria enfrentar. No entanto, com Isabela e Carlos ao seu lado, ele sabia que juntos poderiam continuar a trilhar o caminho da verdade e da justiça. A jornada de Neymar não só redefiniu a sua vida, mas também inspirou uma nova geração a lutar contra a desigualdade. Ele aprendeu que a verdadeira vitória não era apenas sobre a derrota do adversário, mas sobre a construção de um futuro onde todos pudessem ser ouvidos e respeitados. Assim, ele se despediu do passado e olhou para o futuro, determinado a transformar cada desafio em uma oportunidade de mudança.